Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. A pressão aumentou e a paciência da torcida rubro-negra está chegando ao limite. Maurício Barbieri, técnico do Atlético Paranaense, está no olho do furacão. E não é por acaso. A equipe que começou a Série B de 2025, cercada de expectativas, agora vive um momento de instabilidade preocupante. O desempenho em campo não convence, o padrão de jogo é confuso, e a queda de rendimento é visível rodada após rodada. O que antes parecia um projeto sólido de retorno à elite, hoje já desperta dúvidas, críticas e desconfiança generalizada. A cada partida, a confiança da torcida diminui mais um pouco, e não é apenas nas arquibancadas que o barulho aumentou. As redes sociais fervem com protestos, os programas esportivos repercutem a insatisfação, e até mesmo nos bastidores do clube, o nome de Barbieri começa a ser questionado com mais força. Há um incômodo claro. O Atlético, com o elenco que tem e o investimento que fez, deveria estar sobrando na Série B menos, mas a realidade tem sido bem diferente. Na última rodada, a derrota de virada para o Cuiabá, fora de casa, foi a gota d'água para muitos. O time até saiu na frente, mas sofreu uma virada apática, revelando mais uma vez um problema crônico: a falta de reação. Um time que parece desligado, sem intensidade, sem alma em campo, porque o torcedor atleticano pode até entender um tropeço, mas não aceita a falta de entrega. E agora, a próxima partida virou decisiva. O Atlético recebe o CRB na Arena da Baixada e, caso não consiga pontuar, a tendência é de protestos massivos. A torcida já deixou claro: se o time não mostrar evolução imediata, vai pedir a saída de Barbieri de forma contundente. O clima é, sem exagero, de ultimato. Enquanto isso, o mercado da bola começa a se mover. O Atlético, precavido, ou já se preparando para uma mudança, tem sondado nomes que podem assumir o comando técnico, caso a saída de Barbieri se concretize. E o que chama a atenção é que a lista inclui treinadores de peso, nomes com bagagem e estilos distintos, capazes de mudar os rumos do furacão. Veja alguns deles. Mano Menezes, conhecido por seu estilo conservador, mas com grande capacidade de organização defensiva. Seria um nome mais seguro, mais pragmático, com histórico de acesso e conquistas. Um treinador que sabe jogar a Série B, Fernando Daines, um nome que divide opiniões. Ofensivo, ousado, com um estilo de jogo muito próprio. Pode trazer energia nova ao elenco, mas também carrega o risco de um sistema que exige adaptação imediata, menos e tempo. Não é o que o Atlético tem de sobra. Pedro Caxiné, técnico português que deixou o Santos recentemente, tem uma abordagem mais europeia de gestão de grupo e projetos estruturados. Poderia ser uma aposta ousada, mas que traz um olhar diferente ao furacão. Além desses, outros nomes também surgem no radar. Gabriel Milito, com boa leitura tática e experiência recente no futebol argentino. Paulo Pezzolano, que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro e é visto como um treinador de perfil intenso e disciplinado. E até Luiz Felipe Scolari, o eterno Felipão, campeão do mundo, ídolo do futebol brasileiro e com história no próprio Atlético. Embora hoje esteja mais distante da beira do campo, sua presença ainda gera respeito e pode mexer com os bastidores. Mas aqui entra um fator importante: a realidade da Série B. Nem todos esses nomes aceitariam pegar um projeto fora da elite do futebol nacional. A pressão, os riscos, o calendário ingrato, os jogos difíceis em campos pesados, tudo pesa. E principalmente, pesa o fato de que o Atlético, mesmo com sua estrutura, ainda não mostrou que é confiável em 2025. O que mais preocupa é justamente isso. O time parece sem alma. Falta intensidade, falta padrão, falta protagonismo. É como se o elenco estivesse à deriva. E, convenhamos, isso é reflexo direto da comissão técnica. Barbieri ainda tem respaldo de alguns setores da diretoria, mas a margem de erro acabou. Ou vence, ou será vencido pela pressão. Outro ponto que entra em debate é o discurso. Desde a chegada de Barbieri, o tom sempre foi de construção, de evolução, de paciência. Mas a Série B é uma competição cruel, e a torcida cansou de esperar. Quando se inicia um campeonato com o rótulo de favorito, cada empate vira crise, cada derrota vira tempestade. E é isso que está acontecendo agora. O reflexo disso: uma queda brusca na tabela. E pior, uma perda de credibilidade no projeto que prometia recolocar o Furacão na Série A com autoridade. A cada rodada sem vitória, o sentimento é de retrocesso. E o torcedor, que é apaixonado e exigente, não tolera mais promessas vazias. Por isso, a próxima partida é tão simbólica. Diante do CRB, jogando em casa,
com o apoio da torcida. Ou talvez com o peso da pressão, o Atlético tem uma chance real de dar uma resposta, de mostrar que ainda tem forças para reagir, que pode retomar o caminho das vitórias. Mas se a atuação for mais uma vez apática, o destino de Barbieri estará praticamente selado. E aí, torcedor rubro-negro, fica a pergunta que não quer calar. Quem seria o nome ideal para assumir esse desafio? Vale apostar na segurança de um Mano Menezes? Na ousadia de um Diniz? No carisma de Felipão? Ou ainda dar mais uma chance a Barbieri? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o Atlético Paranaense não pode mais errar. O tempo está passando, os pontos estão sendo desperdiçados. E a Série B não perdoa quem demora para reagir. A próxima rodada pode mudar tudo. Ou pode ser o capítulo final de uma era que começou com esperança e pode terminar em frustração. Depois de 4 meses longe dos gramados, ele voltou. E o torcedor rubro-negro, mesmo com a derrota amarga diante do Cuiabá, teve pelo menos um motivo para sorrir. A reestreia do lateral argentino Lucas Esquivel, um dos nomes mais aguardados pelo torcedor do Atlético Paranaense em 2025. Em um jogo marcado por altos e baixos, o retorno do camisa 14 representou mais do que a simples presença de um jogador em campo. Foi a personificação da superação, da paciência e do comprometimento com o clube. Esquivel, que esteve muito próximo de deixar o Furacão, inclusive demonstrando publicamente o desejo de atuar no River Plate da Argentina, agora parece totalmente focado em retomar seu espaço. E a expectativa é clara: com a recuperação física concluída, ele deve reassumir a titularidade que hoje está com Fernando. Não era o resultado que queríamos, mas estou muito feliz de voltar a estar em campo com a equipe, disse Esquivel em entrevista após a partida. A frase pode parecer simples, mas carrega o peso de meses de incertezas, negociações frustradas e muito trabalho silencioso. Contudo, se o retorno de Esquivel foi a boa notícia da noite, o mesmo não se pode dizer do que aconteceu com o meia Bruno Zapelli, camisa 10 e cérebro da equipe, aos 25 minutos do primeiro tempo, em uma disputa de bola aparentemente comum. Zapelli caiu sentindo fortes dores no joelho após sofrer uma pancada. Imediatamente, chamou a equipe médica e foi substituído. O semblante preocupado do jogador dizia tudo. Não era algo banal, e de fato, a ausência dele foi sentida no mesmo instante. Com Zapelli fora de combate, o Furacão perdeu o controle do meio-campo. Sem seu principal articulador, o time ficou desorganizado, descompatado e vulnerável. O resultado foi a virada do Cuiabá, que aproveitou os espaços e marcou 2 gols, ainda na segunda etapa, decretando a derrota atleticana por 2-1. Nos bastidores, o clima é de tensão. A primeira avaliação médica feita ainda na capital mato-grossense não apontou lesão grave, o que é um alívio inicial. Contudo, os profissionais do clube foram cautelosos e decidiram realizar exames complementares em Curitiba, para entender com mais profundidade a extensão do problema. A torcida, naturalmente, segura a respiração e aguarda ansiosa por notícias mais concretas. Enquanto isso, nas redes sociais, Bruno Zapelli optou pelo silêncio quanto à sua situação física, mas fez questão de publicar uma mensagem com um tom autocrítico e direto. O que nos falta é aprender a reconhecer nossos erros. Uma frase que, segundo torcedores, poderia menos, e talvez deveria menos, ecoar por todo o vestiário atleticano. O momento do Atlético não é dos melhores. A derrota para o Cuiabá custou mais do que 3 pontos. Ela interrompeu a sequência de vitórias, tirou o time da zona de acesso e escancarou fragilidades que até então estavam sendo mascaradas pelos resultados positivos. A confiança da torcida, que já vinha oscilando, começa a dar sinais de impaciência. As críticas ao técnico Maurício Barbieri aumentam, assim como a pressão por mudanças rápidas e efetivas. E não há tempo para lamentos. O próximo compromisso é neste domingo, na Liga Arena, contra o CRB, adversário direto na luta pelo acesso. Ambos os clubes estão com 6 pontos, mas os alagoanos têm um jogo a menos e ocupam atualmente a vice-liderança. Já o Atlético caiu para a 5ª posição, o que torna esse confronto ainda mais importante. Vale muito mais do que os tradicionais 3 pontos, vale moral, confiança e fôlego na corrida rumo à Série A dentro de campo. A expectativa gira em torno de 2 nomes: a possível recuperação de Zapelli, que pode mudar o panorama do jogo, e a atuação de Esquivel, agora em ritmo competitivo. Fora dele, a torcida quer respostas, quer entrega, queer attitude e, sobretudo, quer vitória. O técnico Barbieri terá dias decisivos pela frente. Com dúvidas no elenco, pressão externa e um adversário qualificado do outro lado, o treinador precisa montar um time competitivo e, acima do tudo, com identidade. O Atlético precisa reencontrar seu estilo,
seu DNA ofensivo e apresentar algo que vá além de lampejos individuais. A hora é agora. Não há mais margem para tropeços em casa. O torcedor rubro-negro, apaixonado e exigente, quer um Furacão que assuste os adversários, e não um time que oscile a cada rodada. E você, torcedor, confia na recuperação do Esquivel? Acredita que Zappelli vai estar em campo no domingo? E mais, você acredita que Barbieri é o nome certo para comandar essa reação? Deixe seu comentário, compartilhe essa análise com outros atleticanos, e fique ligado, porque tudo o que acontecer com o Furacão, você vai saber por aqui. E aí, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo, e fique atento ao nosso canal, pois aqui, você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.